Abrir um estúdio de Pilates por conta própria ou entrar dentro de uma franquia de Pilates, o que será que é melhor? Vamos conversar um pouco, discutir os aspectos e eu espero que eu consiga te ajudar nessa decisão. Antes de tudo, clica no sininho, ativa o sininho para você receber todos os vídeos, dá um joinha, compartilha e depois comenta, porque eu quero saber qual a sua dúvida e se eu conseguir te ajudar. Vamos lá, essa pergunta é difícil de responder, mas eu vou dar todos os elementos possíveis para que você possa tomar a decisão. Eu, Rafael, pessoalmente, eu já fui franqueador, dono de franquia, sou atualmente dono da franquia da Vol, mas também já fui franqueado. Você acredita que eu já tive franquia de comida, gente? Pois é, então eu já tive dos dois lados, do lado do franqueador, que é o dono da franquia, e do lado do franqueado, que é a pessoa que adquire uma unidade. Aí você está perguntando, será que é melhor eu abrir o meu estúdio do zero ou começar dentro de um grupo? Isso depende muito e eu quero explicar para você. Primeiro ponto é o seguinte, você, ao entrar numa franquia, precisa seguir algumas regras, mesmo que essa franquia não seja tão rígida, tão dura, mas algumas regras básicas você precisa seguir. Por exemplo, uma franquia já existe uma marca, uma identidade própria, um formato de trabalho. Uma franquia já existe uma identidade, um formato de estúdio. Você não pode simplesmente chegar numa franquia, por exemplo, que trabalha com as cores azuis e, eu quero o meu estúdio todo vermelho. Uma franquia que tem um nome, você não pode depois adaptar e colocar um outro nome. Uma franquia tem procedimentos, sistemas, regras. E veja bem, não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que você precisa se adaptar. Quando você abre o seu próprio negócio, você faz do seu jeito, como você quer, da maneira que você quer. Por esse lado, a gente poderia falar que é mais positivo? Não, isso depende. Às vezes você é uma pessoa indecisa ou às vezes você é uma pessoa que ainda não sabe aquilo que é o melhor. Qual é a melhor abordagem? Qual é o melhor ponto comercial? Ou ainda não sabe qual metodologia quer trabalhar. Se você ainda não tem tudo isso muito claro, talvez seja melhor você ir para uma franquia. Ou talvez você seja uma pessoa assim, eu não gosto de conversar com os outros, ter reuniões e seguir regras. Aí você não tem um perfil para ser um franqueado, porque você vai ter que conversar com a franquia, você vai ter que discutir como melhorar o teu espaço. Tudo isso é comum de se acontecer. Bom, vamos abordar agora algumas vantagens e desvantagens de cada um. Vantagens de uma franquia. Você já recebe um plano de negócio todo pronto, não precisa se preocupar, plano de marketing, plataforma, um negócio que já está andando e possivelmente eles já descobriram os erros e acertos, aquilo que dá certo e que está errado. Então você compra um pacote de coisas para facilitar a tua vida e para te ajudar a errar menos. Estatisticamente, as franquias, isso não estou falando só de Pilates, mas as franquias em si, as franquias fecham menos, quebram menos do que os negócios que são abertos independentemente. Então na franquia você tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de know-how, expertise, você tem um grupo, você tem suporte, você tem apoio, você tem a questão jurídica, você tem marketing, comercial, então tudo isso te ajudando. Quando você vai por conta própria, você não leva todo esse pacote. Por quê? Porque você precisa, você mesmo, fazer a construção de tudo isso. Só que vamos falar agora uma desvantagem da franquia. A franquia, ela precisa trabalhar com padrões, com procedimentos. Ela não pode simplesmente a todo momento ficar mudando tudo. Então a franquia vai sem dúvida nenhuma te passar regras que você e os demais franqueados da rede também precisam seguir. Por exemplo, o McDonald's. Se você quer abrir uma franquia do McDonald's, você não vai poder chegar ali do nada e falar, agora eu quero vender kebab. Ou, agora eu não quero mais vender o McLanche Feliz. Ou agora, eu quero fazer um outro tipo de atendimento. Isso não é possível, você precisa seguir um padrão. E veja bem, isso para alguns é ruim, mas para outros não. Para outros é bom, porque ele não quer ter o trabalho de entrar no erro e acerto, porque a franquia já passou. Bom, vamos falar agora de uma desvantagem da franquia, para não ficar falando só coisa boa. Geralmente as franquias têm um valor de investimento mais alto quando se compara a abrir por conta própria. Isso é geralmente, não é uma regra absoluta. Por exemplo, o McDonald's, mais ou menos uns 2 milhões de reais para você abrir uma hamburgueria do McDonald's. E você, para abrir uma por conta própria, talvez você vai gastar no máximo uns 100 mil. Na franquia do Pilates, se você resolver abrir por conta própria um estúdio, você consegue abrir um estúdio com 20 mil reais, mais ou menos. Em uma franquia, provavelmente, você vai desembolsar algo entre 20 a 30 mil reais. Pelo menos aqui na Vol é mais ou menos isso o valor. Então, você precisa sempre ponderar tudo isso. Será que eu estou disposto a fazer um investimento um pouco maior para ter isso e aquilo de benefício? Ou não, eu não quero porque eu quero seguir por esse caminho.
Então, você precisa ponderar tudo isso. Talvez você também tenha um sonho. Eu tenho um sonho que eu quero que o meu estúdio de Pilates tenha o meu nome. Sei lá, Estúdio de Pilates Luana Farias. Eu sonhei que ele seria rosa, que ele teria o equipamento X, etc. Se você tem esse sonho com você, é difícil você conseguir se enquadrar numa franquia, porque a franquia já tem o site da franquia, o manual de atendimento da franquia, o manual de vendas, a plataforma. A franquia já tem todo o método de abordagem, de prospecção, de venda, o logotipo, que é difícil você conseguir depois colocar isso ali dentro. É claro que as franquias sempre vão conversar com os franqueados para tentar melhorar e acatar sugestões, mas você precisa estar ponderando sobre tudo isso. Então, como eu falei até no começo do vídeo, é difícil te dar uma resposta, o que vale mais, o que compensa mais, porque depende muito de você, do seu perfil de negócio. As franquias oferecem um pouco mais de segurança, mas talvez você não ligue para a segurança. Talvez você seja uma pessoa realmente aventureira e fala, se não der certo, não deu, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. E está tudo bem assim. Ou talvez não, você já quer alguém para te guiar um pouco mais, porque para você é importante. Então você vai para o caminho da franquia. Então você tem que estar ponderando todos esses pontos. Na minha opinião, que já fui franqueado e franqueador, é a questão do grupo, é a questão do alicerce, é a questão do suporte, é a questão de que nós somos uma marca única e que tem 100 franqueados, 200 franqueados e a gente está caminhando junto. Uma campanha de marketing pode ser muito mais forte assim, a tua marca se torna muito mais conhecida do que você tentar caminhar sozinho. Os franqueados passam a ideia, às vezes um franqueado lá de Manaus dá uma ideia para um franqueado do Sul, e isso é muito válido, porque às vezes um franqueado, sei lá, do Nordeste errou em algo que o franqueado do Sudeste acertou. E toda essa troca de informação dá uma liga muito grande. Então, nessa questão, a franquia, sem dúvida, vale muito mais a pena. Falando sobre valores, o que ficaria mais caro, uma franquia ou abrir por conta própria? No geral, a franquia vai ficar um pouco mais caro. Só que depende muito de como que você vai abrir o seu estúdio. Eu vou falar pela Vol, em torno de 20 a 30 mil reais você consegue ter um estúdio franqueado da Vol já com tudo ali. Se você decide abrir por conta própria, eu acredito que com 20 mil você consegue já abrir um pequeno estúdio. Se você quer abrir um estúdio mediano, provavelmente você vai para uns 40 mil. Um estúdio grande, provavelmente para uns 80 mil. Quando você entra numa franquia, você precisa pagar o que se chama de royalties. O que são os royalties? Eles servem para que você tenha suporte da franquia. Então, geralmente você vai ter um site, você vai ter uma plataforma de franqueado, treinamento, suporte, contato direto, campanha de marketing, prospecção e etc. Então, você paga um valor todo mês para a franquia. Isso 100% das franquias fazem. Quando você não tem a franquia, você faz isso por conta própria. Então, em vez de pagar algum valor para a franquia, você vai pagar por conta própria, o teu site, a tua campanha de vendas, a tua equipe de marketing ou uma equipe contratada de marketing, os treinamentos e por aí vai. Então tudo isso você tem que ponderar, porque se você decide fazer por conta própria, você pode contratar uma empresa de marketing que só vai te cobrar R$1.000, mas talvez você pode achar uma empresa muito grande que vai te cobrar 5 mil. E dentro dos royalties você tem que avaliar quanto cada franquia te cobra de royalties. A nossa franquia tem um valor, mas talvez você vai achar em outra um outro valor. Então você precisa estar ponderando esses dois pontos. E veja bem, pessoal, só para deixar claro, eu tenho uma franquia de estúdio de Pilates que está em pleno crescimento. Provavelmente esse ano ainda a gente já vai ser a maior franquia de Pilates da América Latina. Então, obviamente que eu, Rafael, desejo vender franquias, e talvez eu poderia fazer esse vídeo todo ele focado nisso, falando, nossa, todas as vantagens do mundo para você comprar franquia, mas meu objetivo não é esse. Até porque não é interessante também para quem tem uma franquia que ele tenha franqueados que não têm perfil. Porque o franqueado, por exemplo, que é todo parado, que não gosta de se mexer, que quer tudo na mão, por exemplo, aquele franqueado que pensa que o franqueador vai fazer tudo, esse não é um bom franqueado também. Então, o meu objetivo aqui não é realmente fazer a venda de franquia, a gente tem ido muito bem, então eu poderia estar focando só sobre isso. Eu quero que realmente você reflita, o seu perfil é fundamental para saber que caminho que você quer seguir. Se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui pra gente, dá um joinha se você gostou do vídeo, isso ajuda bastante a gente, não custa nada para você. Ativa o sininho, que sempre vai ter algum conteúdo interessante que a gente vai estar passando para você. Escreve aqui no comentário a sua dúvida e se esse vídeo te ajudou, tá bom? É isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.